Hoje, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, nós recebemos aqui na rádio 105 FM a diretora da escola Guilherme André Dalry, Arleide Moratelli Luiz, para falar sobre a volta às aulas na rede estadual. Diretora, muito obrigado, seja bem-vindo à Rádio 105 FM, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 105. E como sempre digo quando eu venho aqui, né, Marcos, um bom dia muito especial aos professores, aos alunos e aos pais dos alunos da Escola de Educação Básica Guilherme André Dalry. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista, diretora, lhe perguntando se houve um diálogo com os pais ou até mesmo uma pesquisa para saber se são a favor do retorno às aulas ou foi determinado, pelo governo e ponto final. Não, Marcos, o governo do estado trouxe para nós passarmos aos pais 3 formas de retorno, né? E essas 3 formas de retorno, os pais tinham total autonomia para decidir se o filho retornava às aulas presenciais ou se o filho permanecia nas aulas online, né? No atendimento remoto. Nós conseguimos atender uma demanda, Marcos, de 95% dos pais dos nossos alunos que vieram até a escola na semana depois do dia 5 ali de fevereiro. Tinha um prazo, mas a gente ainda está recebendo os pais para assinar o termo de compromisso. O que era esse termo de compromisso? O pai ia até a escola e ele optava pela forma de retorno do filho, se seria presencial ou se permaneceria remoto. E não assinando? Não assinando, o filho não pode voltar, Marcos. Não pode? Não pode voltar. Se ele optar pelo online, mesmo assim ele precisa assinar. Porque este ano, Marcos, eu acho que foi uma coisa bem positiva do Estado. Eu vejo assim, o retorno está acontecendo, mas o pai ele tem essa autonomia sobre o filho. Então, o pai, ele sabe se o filho pode ou não pode voltar, né? A gente tem vários alunos, várias crianças, vários adolescentes com problemas de pulmão, com outras comorbidades, né? Que, infelizmente, existem e que os pais preferem que eles fiquem em casa. O pai que assinou o termo de compromisso do atendimento remoto, no caso que ele continua online, ele precisa vir à escola a cada 15 dias para assinar esse termo. Por que a cada 15 dias? O ano passado, Marcos, a gente teve, assim, um número de alunos que deixaram muito a desejar, né? Não realizavam as atividades, apesar da gente oferecer impresso, apesar da gente ficar conversando o tempo todo com os pais, mas teve o aluno que não conseguiu ou talvez não quis realizar essas atividades. Então, este ano o governo amarrou, que eu acho que foi uma coisa muito positiva. Teu filho tem o direito de continuar recebendo as aulas remotamente, porém o pai tem o dever de estar acompanhando este aluno e a cada 15 dias vir até a escola. Caso o aluno não esteja fazendo as atividades, a gente vai ter que conversar com esse pai e o pai vai ter que ou fazer com que o filho retorne ao presencial ou realmente fazer as atividades, senão a gente vai ter que entrar com aqueles procedimentos de conselho tutelar, de fórum, que eu vejo assim que é uma situação que não precisaria existir, né, Marcos? Sim, mas existe ainda. Existe. Como deve ser a adesão na avaliação da diretora? Então, Marcos, é uma situação bem delicada, porque eu vejo assim que nós vamos ter que aprender, como eu já disse o ano passado aqui, conversando com você, eu acho que o vírus ele não vai sumir, né? É uma situação que a gente vai ter que aprender a conviver com este vírus. E a questão do retorno, eu acho que isso é uma coisa muito particular de cada pai, porque existe a questão da comorbidade do filho, que existe também a questão da comorbidade do professor, tá? Que o Estado, assim, ele foi bem rígido nessa questão, né? Na portaria 983, de 15 de dezembro de 2020, aonde, assim, o Estado não gostaria que o professor e o aluno com comorbidade estivesse voltando. Sim. Até não chegar essa tão esperada vacina, né? Então, assim, eu vejo que para o aluno
e para o professor que não tem nenhuma comorbidade, o momento é voltar, né? Tomando todos os cuidados, mas o momento é voltar. Diretora, outra pergunta é que avaliação que a Secretaria de Educação faz sobre o período até aqui das aulas remotas, né? A gente fala não somente da Secretaria, talvez que você tenha esses dados, mas também da própria escola, talvez ligada até à própria Secretaria. E de que forma foi realizada na avaliação também, se houve essa avaliação? Uhum. Então, Marcos, no final do ano passado, assim, os professores fizeram um levantamento, desde as séries iniciais até finais, até o ensino médio, o que foi mais proveitoso para o aluno e menos proveitoso. Sim. Então, eu vejo assim que houve falhas de ambas as partes, não posso dizer que houve uma falha. Como o momento foi diferente, até todo mundo se adaptar, demorou, na verdade, né? Sim. Mas eu vejo assim, Marcos, que o aluno que tinha uma boa internet, não só o aluno que tinha uma boa internet, porque a gente oferecia também o impresso. Sim. Então, assim, o aluno que tinha a vontade de estudar, ele conseguiu atingir, né? Com maiores dificuldades, sim, com maiores dificuldades. Mas o aluno que teve realmente esse empenho, acho que foi, assim, de certa forma, produtivo. Uhum. Claro que não se compara nunca ao presencial, né? Sim. Presencial é fundamental. Na questão da avaliação não tem números, né? Vamos supor, Não, cada por escola não foi feito tem, dessa forma. Não. Mas a gente teve, assim, um índice da questão de aprovação, no caso, na questão de aproveitamento, Sim. muito bom. Muito bom. A direção da escola está seguindo a determinação da Secretaria de Estado, eu pergunto, e os professores vão estar seguindo a determinação também ou a orientação do Sindicato dos Professores? Não, Marcos. No final do ano passado, a gente foi assim, veio um plano, que se chama o Plano Com, tá? Que a gente teve que se adaptar, o Estado fez né? E cada escola adaptou a sua realidade. Então, nós, diretores e alguns professores, juntamente com a rede municipal, a gente trabalhou o Plano Com, e este plano a gente adaptou as regras de vigilância, né, sanitária, certinho, como tem que ser, e nós vamos seguir o plano, né? Então, a gente tem, assim, essa orientação do Estado, porque eu vejo, né, Marcos, que se a gente está amparado pelo Estado, a gente está amparado. Então, a gente tem que seguir, né? Então, claro que tudo que está no plano, acho que a secretária Joana já esteve aqui conversando também, os professores das redes municipais, diretores, né? Não é fácil seguir tudo que está lá no plano, não, né? Mas eu penso que se a gente tentar seguir e seguir o máximo possível, a gente vai ter um resultado com certeza mais eficaz. Então, nós estamos iniciando amanhã, Marcos, seguindo o Plano Com. Eu vou fazendo algumas perguntas aqui, até porque para a gente saber como que está aqui. Sim. Mas a gente vê que esse cenário, inclusive, né, de incertezas que alimenta, né, toda essa classe, né, e virou realmente uma disputa entre professores, escolas e os governos, né, a gente fala, né, se for pegar num Brasil como um todo, devido à retomada das aulas presenciais. Aqui em Salete, como que está? Assim, Marcos, eu vou falar da nossa escola, né, que é o que eu tenho conhecimento. Alguns professores não vão retornar com as suas comorbidades, que eu acho que nós precisamos respeitar muito isso, né, porque indiferente, né, não estou aqui para citar os professores, porque eu também não ia gostar de expor um problema meu, né? Sim. Mas, assim, eu acho que, levando em consideração, Marcos, as comorbidades, os nossos professores aderiram de uma forma muito positiva. Sim. Então, tem o professor que nos apresentou o atestado da sua comorbidade, alguns com problema sério de pressão alta, que é uma das comorbidades que não pode retornar, de coração, diabéticos. Então, o Estado, assim, ele foi bem taxativo nessa questão. Professor com comorbidade não retorna, né? E o professor que não tem nenhuma comorbidade, falando dos nossos, Sim. não teve um que se impôs ou que questionou, não, eu não vou voltar porque eu tenho medo. O medo existe, né, Marcos? A gente sabe Sim. que o vírus está ali e que não é
passa, né, uma coisinha... Tem gente que ele reage de uma forma, tem gente que de outras, né? Mas o vírus está ali. Então, assim, dos professores que não tem nenhum tipo de comorbidade, a aceitação foi muito grande. Na verdade, os que têm comorbidade sabem que, no fundo, eles gostariam de estar voltando. São muitos? Eu não lembro, assim, de cabeça, mas acho que são de 7 a 8 professores, dos efetivos, né? Sim, e mesmo assim, eles vão fazer atividades de Sim, casa. É bem importante, Marcos, até eu tinha anotado aqui, porque as 3 formas de trabalho que a escola vai oferecer, né? O 100% remoto, que é aquele que continua tudo online, né? O 100% presencial, então nós temos algumas turmas pequenas, com 15 alunos, onde os alunos vão retornar todos os dias. Sim. Normal, tá? Porque a nossa capacidade na sala é 15 alunos. Pela demanda de 1,5 m de distanciamento. Sim. Então, com salas com 15 alunos, que são de 1º ao 5º, eles retornam todos os dias para a escola. Normal. Isso é o 100% escola, 100% presencial. Sim. E a turma que passa do 15, 16, 20 alunos, a gente dividiu em 2 etapas. Então, amanhã começa o grupo A, amanhã e sexta, e na segunda-feira, dia 22, o grupo B, né, que é a outra parte da turma. Sim. Depois, lá no dia 1º, retorna o grupo A. Então, foi assim, bem desesperador a gente conseguir organizar todos esses alunos, né? O professor que é remoto, de 6º ao 9º ano, Marcos, e de ensino médio, não vai ser contratado um novo professor para atender esse aluno. Então, hoje, o meu filho teria lá no 9º ano artes e educação física. Só uma ideia, né? Sim. E os 2 professores têm comorbidade. Então, neste dia, o meu filho não vai para a escola. Mesmo que eu optei pelo presencial. Sim. Ele fica em casa e o professor atende ele remoto dentro do Classroom, como era o ano passado. Então, o Estado, de certa forma, ele não teve um prejuízo financeiro para o professor efetivo com comorbidade. Sim. Porque ele vai continuar atendendo. Até porque daqui a pouco, 2, 3 meses, volta à Isso, normalidade e já segue. Isso. E de 1º ao 5º, não. De 1º ao 5º, se tiver algum professor com comorbidade, então o Estado vai atender, vai contratar um novo profissional, né? Porque os pequenos, assim, Marcos, por mais que a gente tente, eu vejo, assim, que os pequenos ainda foram... De 1º ao 5º foram, assim, de certa forma, os mais prejudicados, né? Porque eles precisam do contato do professor na sala de aula, né? Diretora, os ambientes da escola aqui em Salete têm condições físicas para garantir as medidas de isolamento? Sim, Marcos. Dentro da questão, até ontem, algumas pessoas me procuraram falando dessa questão que viram que o governo disse que pode voltar a 100%. Não sei se você leu essa reportagem ontem. Mas é o que você falou, que tem que ter Sim, a quantidade de alunos. Tem que ter a quantidade. Então, o 100% que o governo se refere Sim. é dentro da capacidade da escola. Aí volta aquela, lê o destaque e não lê a matéria. Aham, bem isso, Marcos. Porque o 100% que o governo diz a nossa escola, ela tem um espaço, você conhece, enorme, Sim. né? Da rua, um espaço enorme. E na sala de aula nós vamos ter que respeitar o quê? Os 15 alunos. Se tiver na sala de aula 15 alunos, vai ter todos os dias. O aluno pode ir todos os dias presencial. Sim. Até a gente já mandou ontem, né, Marcos? Então, aqui um pedido. Se tiver algum pai, algum aluno que não está nos grupos, porque veio muitas matrículas novas, liga para a escola. Meu filho não está no grupo, como que vai funcionar? Às vezes, Marcos, eles mandam para o meu número de celular particular. Não quer dizer que não pode, Sim. Mas às vezes a demanda é tanta que você não está com o celular na mão o tempo todo e você não vê o pedido do pai. Sim. Então, aí você vê às vezes no outro dia, né? Aí fica uma situação chata que o diretor não atendeu o pai. Sim. Então, liga para a escola. Meu filho não está em nenhum grupo, eu quero saber se ele vai voltar amanhã, se ele vai entrar na semana, né, do dia 22, se ele vai vir. Então, a gente conseguiu, assim, várias turmas, Marcos, presencial todos os dias. Porém, algumas turmas de 6º ao 9º, elas estão todos os dias, porque alguns pais, por exemplo, eu tenho um 7º ano com 22 alunos.
Mas 6 pais optaram pelo remoto. Então, sobrou 15, né? Sim. Eu consigo colocar os 15 na sala de aula e esses alunos vão vir todos os dias. A partir do momento que o pai que decidiu remoto resolve voltar presencial, aí eu não consigo mais deixar essa turma todos os dias. Então, eu penso assim, Marcos, que vai ser assim um desafio constante. A cada dia uma surpresa, a cada dia um desafio diferente. E nos intervalos, como que vai ser essa questão? Então, Marcos, lanche normal, tá? Vai ser servido o lanche. A gente só não acertou os ponteiros ainda se a gente vai servir na sala ou se a gente vai servir normal na fila, mantendo o distanciamento. Porque o nosso refeitório, Marcos, ele é bem amplo. Sim. Se a demanda agora, se antes cabiam 50 alunos sentados, agora a gente tem que colocar 25. Sim. E se antes vinham 50 alunos, agora só vai vir 25. Sim. Então, assim, a gente está se organizando para fazer o lanche em 3 etapas. Primeiro de 1º ao 5º, depois de 6º ao 9º, depois ensino médio. Dá um tempinho, sim, Marcos, que os pequenos, eles precisam arejar, mas a gente até pede que os pais já orientem. Eles podem andar pelo pátio, eles podem estar conversando, porém, eles precisam manter o distanciamento, eles não podem trocar objetos um com o outro, lápis, borracha, garrafa d'água, muito menos, né? Eles não podem... Eu posso levar um brinquedo? Pode, desde que você brinque só você com esse brinquedo. E essa orientação eles vão receber também dos professores? Sim, também. Vão receber. Vão Vai ficar receber também. mais fácil também. É assim, né, Marcos? E tudo isso que eu estou falando aqui, ele está no nosso plano COM, Sim. que ele foi homologado. Então, ele foi aprovado pelos diretores do município, pela comissão. Então, ele não é um plano qualquer. Sim. Ele é eu brinco, né? Eu disse, ele é uma bíblia de cabeceira, que a gente vai ter que seguir. Tudo que está no plano, Marcos, a gente às vezes não vai conseguir seguir. Por exemplo, o aluno não pode fazer isso aqui com a máscara, né? Sim. Tem que deixar ela bonitinha aqui. Mas se a gente levar em consideração tudo isso, Marcos, não dá. Né? Então vai ter a máscara no pescoço. E mesmo dentro da sala de aula, no horário de aula? Eles precisam usar o tempo todo. Inclusive nas aulas de educação física. Né? Que as aulas de educação física estão sendo, assim, um terror para os professores de educação física, né, Marcos? Por quê? Não pode brincar de caçador, porque a bola que bateu em você não pode voltar para mim. Sim. Né? Eu não posso dividir um Lego no chão, eu não posso dividir a mesma corda. Então, assim, os professores de educação física estão arrepiados, porque toda a atividade, ela precisa de um outro para brincar. Sim. Né? Então, a gente pensou em várias situações. Vamos brincar de pega-pega. Aí o aluno vai ter que estar com luva. A gente não tem essas condições financeiras para tudo isso, né, Marcos? Então, algumas coisas, elas vão fugir, né? A gente vai tentar o máximo possível, né, Marcos? Sim. Mas eu vejo, assim, que algumas coisas, elas vão fugir do nosso controle. Outro efeito grave da pandemia foi a quebra desse vínculo entre os professores e parte dos seus alunos, né, gerando o temor de que muitos deles deixem de ver sentido na escola. Na sua avaliação, o aluno não desaprendeu o conteúdo e o desafio da volta às aulas é garantir uma nova forma de aprender? Sim, Marcos. Nós iniciamos quando eu digo nós, os professores, né? Porque nós, direção, já estamos na escola desde o dia 6 de janeiro, né? Nós, professores em geral, a gente iniciou dia 3. Então, nós tivemos 11 dias de estudos, Marcos. E uma coisa, assim, que o Estado cobra bastante é justamente essa questão de rever os conteúdos do ano passado, né? E buscar novamente, Marcos, esse calor humano que existia entre o professor e o aluno. A gente até brincava ontem, a professora da primeira série dizia, gente, como é que eu vou esperar o meu aluno chegando se eu não posso abraçar?
Porque os pequenos, eles têm isso, né, Marcos? Sim. Eles chegam, abraçam a professora, um traz uma flor toda despencada. Então, eu penso que isso, Marcos, a gente perdeu muito ano passado. E o conteúdo em si, ele foi trabalhado. Jamais da mesma forma. Sim. Mas ele foi trabalhado. Mas eu vejo, assim, que essa questão do afeto, do carinho, ele... Eu assim, estou curiosa para ver como que esses alunos vão voltar e como que eles vão se comportar, né, Marcos? Porque eu penso que foi muito triste para eles toda essa situação, né? Com a pandemia, na sua avaliação, como foi o papel do Estado, da Secretaria de Educação e aqui da Regional? Então, Marcos, eu vejo assim que o Estado, ele sempre buscando nos dar suporte, né? Então, agora, da mesma forma, eu vejo assim que sempre foi falado da questão do retorno, né? A gente estava bem angustiado como que vai ser esse retorno. Então, depois a gente foi aprendendo que ele seria desta forma, 50% em casa, 50% da escola. Eu vejo assim que a gente sempre teve esse suporte, não 100% jamais, porque eu sempre digo assim que nós estamos todos aprendendo. O Estado, o município, os professores, os alunos. Então, foi assim um ano de desafios. Eu resumo assim o 2020 de desafios. Mas, assim, a gente teve esse suporte, né? Suporte da DR também, a gente teve esse suporte. E também a gente trabalhou na medida do possível, né, Marcos? Do possível, porque cada escola tem a sua realidade. Então, eu vejo assim que o município ele tem autonomia para algumas coisas que Sim. nós do Estado não temos, né? Mesmo na questão financeira, o município está ali com a máquina na mão e nós dependemos do Estado. Então, é ofício, é o burocrático e o município está mais próximo, né? Vai lá, visita a escola, vê que precisa disso. A prefeitura já vai organizar e nós estamos mais longe, né? Mas a gente teve, assim, a gente recebeu bastante questão de papel toalha, álcool gel, o Estado mandou máscaras também, não o suficiente, né, Marcos, mas mandou máscaras também para professores, para os alunos. Sim. Então, assim, eu vejo que falta muito ainda, porque a gente sabe que a demanda ela vai existir, o álcool vai acabar, então, assim, a gente está bastante preocupado nessa situação. Mas eu vejo, assim, que de uma forma geral, a gente está conseguindo ter esse meio de campo, né? Sim. Tanto nós como o município, da Escola do Estado, com o próprio Estado, com a DR. Então, eu vejo assim que aos pouquinhos as coisas vão se encaixando. Diretora, qual é a estratégia da escola num geral? E a sua reflexão também, né, enquanto profissional de educação, para o pós-pandemia? Então, Marcos, eu vejo assim que de certa forma, não sei se quando todos forem vacinados, se esse vírus vai dar uma trégua, né? A gente sabe que não é assim, mas digamos, né, que deu uma trégua, não sei, né? Eu vejo assim que nós, enquanto sociedade, enquanto escola, enquanto família, eu acho que a gente vai ter algumas sequelas, sim, né? De aprendizado, de vida social, porque eu vejo assim que aos poucos as coisas foram voltando, né, Marcos? Mas não é ainda o 100%, né? Então, a gente vê, assim, eu tenho filho adolescente e eu me coloco, assim, no lugar desses pais, eu tenho só um, né? Então, não teve mais futebol, não teve mais o xadrez, não teve mais o vôlei, não teve mais... Então, isso repercutiu de uma forma bem negativa para os nossos adolescentes, né? Claro que ninguém tem culpa disso, né? Mas isso, acho que, assim, repercutiu de uma forma bem negativa. E a própria escola, Marcos, o aluno está, assim, naquela empolgação. Eu quero voltar. Porque a grande maioria quer voltar. Mas ele pensa na escola antiga ainda, né? Naquela escola tradicional, todo mundo entrando, correndo, brincando. Então, eu penso, assim, que vai ser, de certa forma, um baque para eles ainda, né? Porque está bem diferente hoje. Então, eu penso que quando tudo isso passar... Eu acho que nós vamos levar, assim, algum tempo, Marcos, até que a gente Sim. consiga normalizar em todos os sentidos. Eu penso na educação, na sociedade, na vida pessoal, particular. Então, eu acho, assim, que a gente vai levar, assim, um bom tempo até a gente conseguir
se estruturar. Antes da mensagem final da diretora, uma outra pergunta caso tenha aumento, né? E a gente vê que algumas regiões aconteceu. Caso acontecer, a escola pode voltar a ser fechada? Pode, Marcos. Pode sim, né? Então, a gente já questionou várias vezes essa questão, porque a gente tem o pensamento positivo que não, né, Marcos? Mas a gente sabe que pode acontecer. Por exemplo, eu tenho professores que hoje eles estão na minha escola, amanhã eles estão lá na escola do Rio da Anta, quarta-feira eles estão... Hoje é quarta, né? Mas só para se fosse uma sequência de segunda a sexta. Eles estão lá na escola de Pouso Redondo. Então, eu penso que isso acaba podendo trazer o vírus, né? Quer dizer, não quer dizer que foi aquele professor. Mas eu vejo assim que o fluxo de pessoas, ele vai ser maior nas escolas. No mercado, você não vê 200 pessoas, mas na escola vai ter, né? Então, eu penso que isso, Marcos, pode, de repente, vir a trazer um surto. Porque agora voltou o município aos poucos, segunda-feira, e a partir de quinta, Marcos, voltam todas as escolas do estado, a partir de amanhã. Então, é um fluxo, sim, maior de pessoas circulando. Então, a gente tem um certo receio, sim. Mas eu vejo, assim, que da forma que está, Salete tem pouquíssimos casos, acho que tem 1 ou 2, né? Não olhei ontem. A nossa região aqui está bem amenizada, mas pode acontecer, né, Marcos? Então, a gente fica, assim, na torcida que não, né? Para não voltar tudo como era antes, né? Nós queremos agradecer a diretora da escola, Guilherme André Dalry, Arleide Moratelli Luiz, né, por estar aqui falando sobre vários assuntos, né, de grande relevância para todos os alunos, os pais e a toda a nossa comunidade de Salete. E fica aqui o espaço para a sua mensagem final, diretora. Então, Marcos, lembrando aos pais, né, que acho que é muito importante, Marcos, os pais estarem orientando os filhos em casa, que nós vamos estar aferindo a temperatura quando eles entram no portão, tá? Que eles precisam levar a garrafinha de água deles, tá? Acho que isso é muito importante, porque o momento a gente vai ter que recolher os bebedouros, porque não pode. Então, o aluno levar a garrafinha deles. Essa orientação dos pais é muito importante em casa, que eles cuidem, que eles usem a máscara, que eles lavem bem as mãos. Então, a nossa escola está munida de vários totem, Marcos, espalhados. A gente recebeu 12 do Rotary. Então, assim, um agradecimento especial de coração ao Rotary, né, que doou esses 12 totens. Então, tem álcool quase para tomar banho. Então, tem vários banners espalhados pela escola toda, que também foi um projeto do município, um dinheiro que veio, e eles, né, com todas as escolas junto. Então, acho que isso é muito importante também. Então, veja assim, né, que a orientação tem que vir de casa, Marcos, e também da escola. Se o aluno está bem orientado, facilita o nosso trabalho na escola, né? Deixar, assim, um pedido bem carinhoso, Marcos, aos pais, que, analisando os grupos que eles receberam, se o filho não está junto com o irmão, ou se daqui a pouco aconteceu alguma coisa, que nos procurem. Às vezes, a gente não vai conseguir resolver tudo, né, Marcos? Porque são 650 alunos, que a gente teve que mexer aluno por aluno, dizer, você vem na primeira semana, você vem na segunda. E você tem irmãos, então vamos jogar junto com o irmão. Então, foi, assim, bastante sacrificante toda essa questão. Mas dizer aos pais que a gente está disposto, tá? Que nos procurem, que a gente está sempre à disposição. Liguem para a escola, venham até a escola, conversem com a gente, porque na medida do possível a gente vai estar atendendo todas as demandas. Dizer que fiquem tranquilos que a nossa escola está, sim, preparada dentro das questões de normalidade, de vigilância, de sanitária, das questões que precisam, né, desde o distanciamento social em sala de aula, desde da limpeza de carteiras, né, da higienização com álcool, banheiros. Então, nós estamos preparados. Garantir, Marcos, que nada vai acontecer é impossível, né? Mas nós estamos preparados, né? E agradecer você, né, que sempre abre esse espaço para a gente, porque eu acho que a rádio chega longe, então acho que os pais, eles ouvindo tudo isso, eles vão, né, tá mais por dentro do que está acontecendo. Mais, né? Tranquilos também? Mais tranquilos.
Agradecer de forma muito carinhosa, Marcos, aos professores, porque estão ali, estamos 11 dias trabalhando em função disso, planejando, nos organizando, pensando como que nós vamos receber esses alunos. Então, acho assim que a minha gratidão sempre aos professores, eu sempre digo, Marcos, e sempre vou dizer, nós temos uma equipe muito boa de professores, em todos os sentidos. Podem reclamar um pouquinho às vezes, mas eles pegam junto com a gente, né? Não, nós precisamos disso? Vamos lá, vamos fazer, né? E a gente junto, a gente consegue, então eu vejo que acho que isso é uma coisa muito positiva para a escola, né? Então, só agradecer aos professores também que estão sempre junto com a gente, né? E no mais, torcer que tudo dê certo. Então, amanhã a gente inicia o nosso desafio, né? Acho que é o maior de todos, né? O nosso desafio, assim, de amanhã. Então, para os alunos que vão amanhã às 7h30, os da tarde às 13h, os da noite às 18h30, né? E lembrá-los, né, Marcos, sempre que mesmo o pai que optou pelo presencial, pode acontecer durante a semana do filho ficar em casa, lembrando daquela demanda. Sim. Que o professor efetivo remoto, ele vai atender remoto, não vai ser contratado um outro professor, né? No mais, que tenhamos uma boa semana, né? Que realmente a gente consiga trabalhar da melhor forma possível. Muito obrigado. Com a gente aqui, a diretora da Escola Guilherme André Dalry, a Arleide Moratelli Luiz. Nós voltamos a seguir com outras informações.